Olá, esse é o podcast do TMO-EPM e da Hematologia do Hospital 9 de Julho. Hoje a doutora Camila Frade apresenta o artigo sobre a comparação de CAR-T e transplante autólogo em paciente com linfoma difuso em remissão completa. Bom dia, meu nome é Camila, sou fellow em hematologia e transplante de medula óssea pelo Hospital 9 de Julho e hoje eu vou apresentar um artigo que foi publicado na Nature em julho deste ano. E é um artigo que compara a consolidação com transplante autólogo ou CAR-T em pacientes com linfoma difuso de grandes células B em segunda remissão completa. Então, a gente sabe que atualmente a terapia com CAR-T é o standard of care para o difuso recidivado refratário a 2 ou mais linhas terapêuticas, mas trazendo o CAR-T para linhas mais precoces, a gente já tem o Axi-cel e o Liso-cel aprovados pelo FDA para a segunda linha, na doença primariamente refratária ou com recidiva precoce, que seria aquela doença que recidiva com menos de 12 meses. E eles foram aprovados com base nos trials UMA-7 e Transform, respectivamente. E até então, o transplante autólogo permanece sendo padrão para a recidiva tardia. Mas os candidatos ao CAR-T, eles frequentemente recebem uma terapia de ponte com quimioterapia, e após essa terapia de ponte, eles podem alcançar uma remissão completa. Então, diante desse contexto, qual seria a melhor estratégia de consolidação? Seria com terapia CAR-T ou seria com transplante autólogo, já que se trata de uma doença quimiosensível? Então, esse é o questionamento e essa é a análise que os autores fazem nesse artigo. Esse mesmo autor, o Shadman, ele tem uma publicação na Blood, em 2022, que é uma análise muito parecida, consolidação com transplante autólogo ou CAR-T, só que é para difuso em resposta parcial. Eu trouxe até aqui algumas curvas do estudo que, na ocasião, o transplante autólogo ele teve uma menor incidência de recaída e progressão e teve uma maior sobrevida global. E agora ele repete essa análise, só que nos pacientes com resposta completa. Então, a metodologia, os critérios de inclusão foram pacientes de 18 a 75 anos que tinham linfoma B de grandes células, poderia ser um linfoma difuso de grandes células B, um linfoma primário de mediastino, ou um linfoma B de alto grau com rearranjo MYC e BCL2 e o BCL6. Esses pacientes tinham que estar em resposta completa pelo PET-CT e pelas definições de Lugano 2014, e eles tinham que ter sido submetidos a um transplante autólogo de 2015 a 2021, ou ao CAR-T, os produtos podiam ser o Tisavel, o Axi-cel ou o Liso-cel, de 2018 a 2021. Os critérios de exclusão foram excluídos os pacientes que realizaram um transplante autólogo com apenas uma linha terapêutica prévia, ou seja, os pacientes que fizeram o transplante na primeira remissão completa, e pacientes submetidos a CAR-T com histórico de transplante autólogo prévio. Em relação ao desenho de estudo, é um estudo retrospectivo que utilizou dados do registro do CIBMTR. Os endpoints primários foram sobrevida livre de progressão e sobrevida global, e foi feita também uma análise de subgrupo com aqueles pacientes que tiveram falha terapêutica precoce, ou seja, os pacientes com doença primariamente refratária ou pacientes com doença recaída por menos de 12 meses após a primeira linha. Aqui eu trago uma tabela com algumas características de estudo. Então, no total, foram 360 pacientes, 281 no braço CAR-T, 281 no braço transplante autólogo e 79 no braço CAR-T. E aqui eu já chamo a atenção que realmente houve um desbalanço no N de pacientes entre os grupos. Os dois braços eles foram balanceados para idade, para sexo e para pacientes com doença primariamente refratária, mas houveram algumas diferenças em outras características. Então, eu destaco aqui que, por exemplo, o braço do transplante autólogo ele tinha uma maior proporção de pacientes com um KPS mais alto, que seria um KPS de 90 a 100. O braço CAR-T tinha uma maior proporção de pacientes que tiveram uma falha terapêutica precoce, uma recidiva com menos de 12 meses. E no braço CAR-T, a média de linhas terapêuticas também era maior. Foi uma média de 3 linhas terapêuticas contra 2 linhas terapêuticas no braço do transplante autólogo. O follow-up no braço do transplante autólogo foi de 49,7 meses contra 24,7 meses no braço CAR-T. Então, em relação aos resultados, depois eu vou mostrar as curvas, mas eu trouxe os valores aqui. O primeiro valor é sempre do transplante autólogo, o segundo é do CAR-T. Então, a gente vê que na análise univariada, o transplante autólogo ele teve uma maior PFS, uma maior OS e uma menor incidência de recaída e progressão em 2 anos. Então, a PFS foi de 66% contra 47%, a recaída e progressão 27% contra 48%, e a sobrevida global de 78% contra 65%.
não houve diferença na taxa de mortalidade não relacionada à recaída. E na análise de subgrupo, que seria aquela análise dos pacientes com doença refratária, né, primariamente refratária ou a doença recidivada com menos de 12 meses, mais uma vez o transplante autólogo teve uma maior PFS e uma menor incidência de recaída e progressão em 2 anos. Então, a PFS foi de 68% contra 48%, a recaída e progressão 25% contra 46%. A sobrevida global, embora tenha sido numericamente maior, não teve diferença estatística e, mais uma vez, não houve diferença na incidência de mortalidade relacionada à recaída. Então, aqui as curvas, né, essa aqui é da análise univariada, então a gente vê, de fato, o transplante autólogo teve uma maior PFS, teve uma maior sobrevida global e teve uma menor incidência de recaída e progressão. Em relação à toxicidade, no braço CAR-T vai ser principalmente o CRS e o ICANS. Então, nós tivemos CRS grau 3, 4 em 68,4% dos pacientes e ICANS grau 3, 4 em 31,6% dos pacientes. Em relação aos óbitos, foram 85 óbitos no braço transplante autólogo, que corresponde a 30,2% dessa população, e 25 óbitos no braço CAR-T, que corresponde a 31,6%. Nos 2 braços, a principal causa de óbito foi progressão de doença e a segunda principal causa foi infecção. De outras causas, no braço do transplante autólogo, nós também tivemos falência cardíaca, pode ser uma possível cardiotoxicidade aqui, e segunda neoplasia primária, e no braço do CAR-T, ICANS e segunda neoplasia primária. Então, entrando na discussão, a gente viu que os desfechos com o transplante autólogo foram superiores ao do CAR-T, mas tem alguns aspectos que a gente tem que ponderar nessa análise, né? O primeiro deles seria considerar o tempo e o acesso ao CAR-T na prática clínica, porque a gente sabe que 40% dos pacientes aptos a receber o CAR-T acabam não recebendo a terapia, principalmente por progressão de doença, e a necessidade de fazer uma quimioterapia de ponte econômica, até realizar a coleta, a manipulação do produto. Muitas vezes os pacientes precisam fazer uma quimio e após essa quimio, existe uma possibilidade de remissão completa. Então, se uma remissão completa seria necessário, de fato, um CAR-T, os autores até comentam, né, que a gente tem os dados do Zoma 7 do Transform, e os dados foram um pouco discordantes em relação a esse estudo que eu estou apresentando. Eu trouxe aqui de lado essas curvas, são do Zoma 7, então a gente tem a PFS e tem a FS, Inverse Survival, que foi o endpoint primário do estudo, e no Zoma 7, o CAR-T ele teve um melhor desempenho. Só que houve uma diferença, na verdade, entre os estudos. Tanto no Zoma 7 quanto no Transform, mais da metade dos pacientes do braço da terapia padrão, porque nos 2 estudos, na verdade, foi comparado o CAR-T à terapia padrão. Seria uma quimioterapia de resgate, mais um transplante autólogo nos pacientes que alcançaram resposta completa ou parcial. Então, nos 2 estudos, mais da metade dos pacientes que estavam no braço controle, eles foram quimiorrefratários e eles não conseguiram, de fato, ser submetidos ao transplante autólogo. Então, na verdade, a análise que a gente faz aqui é uma análise diferente, porque nós estamos analisando apenas pacientes que foram quimiosensíveis e, mais que isso, apenas pacientes que alcançaram uma resposta completa. Então, a pergunta clínica é diferente e a análise é diferente também. Nosso estudo teve algumas limitações. A primeira delas aqui é uma análise retrospectiva, né? Então, possíveis fatores confundidores acabam sendo eliminados da análise. E, claro, o ideal seria realizar um estudo prospectivo randomizado. Teve uma outra questão que mais de 50% dos pacientes receberam Tizacel, que a gente sabe que tem uma menor eficácia do que outros produtos CAR-T aprovados. Então, fica esse questionamento, né? Será que a eficácia do CAR-T foi subestimada nessa análise? E uma outra questão que corrobora isso é que não há diferença estatística entre o Axi-cel e o Tizacel. Então, assim, de fato, o ideal seria realizar uma nova análise no futuro, incluindo mais pacientes. De conclusão, a gente tem que nos pacientes com recaída tardia, acima de 12 meses, o transplante autólogo ele permanece sendo standard of care, mas nos pacientes com doença primariamente refratária ou que tem uma recaída precoce, se esses pacientes conseguem alcançar uma remissão completa no tratamento de ponte, o transplante autólogo é uma boa opção. E o CAR-T ele pode ser o tratamento de backup em caso de falha do transplante autólogo. E sempre importante, né, que a gente já comentou, mas priorizar realmente estratégias para minimizar o tempo de acesso ao CAR-T, para melhorar o desfecho do tratamento nesses pacientes. Então, é isso. Discussão.
Parabéns, Camila, pela apresentação. É um estudo comparativo entre o transplante autólogo e CAR-T nos pacientes em cenário de pacientes com linfoma difuso, né, em segunda remissão completa. É um estudo que tem as suas limitações, estudo retrospectivo, né, comparativo. Ele teve algumas alterações, algumas divergências na análise de subgrupo. Eu acredito, a Camila elucidou bem isso, principalmente nos pacientes no grupo CAR-T, tinham um KPS mais baixo, mais linhas terapêuticas prévias, mais pacientes com recidiva precoce. Acho que isso influenciou também um pouco nos resultados. Um estudo que mostrou que, apesar de a gente ainda ter o transplante autólogo como um standard of care, principalmente no cenário dos pacientes com recaída tardia, o CAR-T não deixa de ser uma opção em pacientes com recaída precoce, desde que a gente otimize um pouco mais esse tempo. E aí tem toda aquela questão de otimização de tempo para poder fazer coleta e infusão, custo, análise de custo, e tem um perfil de toxicidade um pouco mais tolerável também. Na minha percepção, acho que não muda muito o que a gente já havia pensado nesse cenário, mas fica aí como uma possibilidade para tratamento de pacientes nesse cenário, especialmente quando existe um cenário aí de recaída precoce, né? Pacientes que falharam ao autólogo, ou pacientes em recaída precoce. Bom dia. Então, vamos lá em relação ao artigo. Por mais que ele seja retrospectivo, gostei bastante das informações que ele traz para a gente, né? A gente, pelo artigo, vê que o transplante autólogo ainda é de suma importância no tratamento desses pacientes, com ganho, pelo que a gente viu aí, tanto de PFS quanto de OS. Uma coisa que eu achei assim, curiosa foi o fato dos pacientes refratários, né, com recaída precoce, mesmo assim o transplante ter sido uma boa terapêutica, apontando para a gente que talvez seja mais importante o paciente atingir resposta completa. Talvez seja isso uma das principais terapêuticas que a gente pode visar para o paciente nosso, ter essa resposta. Em relação ao CAR-T, a gente viu que era feito por mais idosos, né, mediante 60 e poucos anos aí, e que tinham tido outras linhas de tratamento prévio, né, não mais do que duas, né, 3 linhas para frente de tratamento, e fez basicamente o uso do Tizacel, né, que a gente viu que, comparando os estudos entre os outros, parece ter uma PFS menor do que o Atracel, por exemplo, mas aqui no estudo fala que não teve diferença, né. Então, eu acho que é um artigo mais para fomentar em relação a isso, né? Não fase 3 randomizado, head-to-head, para a gente ver qual que é o melhor tratamento em específico. Mas eu acho que ele serve para mostrar para a gente que o transplante autólogo ainda é a principal, assim, para a gente em relação à acessibilidade, tratamento para esses pacientes. E que a gente deixaria mais o CAR-T-Cell para uma terceira linha, o paciente que foi refratário realmente ao autólogo. Acho que, mais uma vez, né? Eu vou pegar no pé disso porque é importante. Uma coisa é a editora, outra coisa é a revista. Então, a editora é Nature, a revista é Blood Cancer Journal, né? Porque a revista Nature, ela é um fator de impacto muito maior. Geralmente, você vai pegar estudos da biologia, translacional, que mudam mais a ciência, vamos dizer assim, não é, do que a Blood Cancer Journal. Tirando isso, né, voltando para o estudo, então, é um estudo de registro ou registro, né, para alguns. Então, mais uma vez, eu acho, né, que a gente consegue tirar grandes conclusões. Falar, não, isso aqui corrobora com o autólogo como standard of care, no paciente com resposta completa, né? Bem, não é bem isso. Acho que ele levanta e é bem na discussão, quando você lê a discussão do artigo, ele coloca isso, né? Fala, olha, é interessante, precisa de um estudo randomizado em paciente que é quimiosensível e você vai ver se é autólogo, se é CAR-T. Isso a gente não tem, né? Tanto no estudo dele quimiosensível, porque no estudo anterior, de resposta parcial, o autólogo foi melhor, entre aspas, e agora na resposta completa, o autólogo foi melhor. A gente vive citando esses dois artigos, né? Então, esse especial foi apresentado no último ASH, teve bastante gente na sessão oral, mas é isso, né? Então, na apresentação, ele também pondera bastante. Falou, se eu estou pegando os dados de registro, eu acho que vale a pena levantar essa bola aí. É interessante para alguém fazer esse estudo? Talvez para a indústria não. Já tem o produto aprovado e talvez vai colocar em xeque uma indicação do produto, né? Então, eu acho meio difícil conseguir algum estudo nesse sentido, mas veremos, né? Aí, em relação ao estudo, a Camila colocou bem, né? Então, eu gostaria de pontuar recaída precoce, digo precoce, entre os 12 meses no braço CAR-T, então esse paciente já vai pior. Desbalanço muito grande, né? Óbvio, tem menos CAR-T do que transplante autólogo, até pelo histórico, né?
Então, esse é um problema. Eles podiam ter feito um match pair análise, né? Um score de propensão. Talvez, né? Então, isso poderia equiparar um pouco. Sentir falta, não é tão difícil de fazer. Acho que ainda mais com o estudo de Silent TR. É isso, assim, é interessante. O que posso tirar, assim? Acho que, né, além de ter um estudo prospectivo, esse paciente quimiossensível, né? No nosso cenário, que seja SUS ou seja estado suplementar, em que o CAR-T é difícil acesso mesmo, né? Mesmo tendo aprovado, a gente sabe que é difícil, por N razões. Paciente que é quimiosensível, eu não fico tão triste de não conseguir o CAR-T, né? Mas naquele que ainda que é primariamente refratário ou que não seja quimiosensível, aí é aquele paciente que a gente tem que brigar para conseguir o CAR-T, seja mais precoce, seja por estudo clínico que a gente tem aberto no Brasil. Fora isso, tem grandes considerações, é um artigo pequeno até, né? Acho que não dá para tirar mais conclusões em relação a isso. Eu acho que já falaram as principais críticas aí do artigo. Acho que assim, vou defender então a parte que o Vini criticou aí, a parte que era importante mesmo, que o fato esses pontos se levantaram de ser perspectivo, de ter feito mais teaser, acho que é um problema, né? Mas eu vou defender no sentido que, ao meu ver, hoje em dia, que carece esse dado científico para saber dessa população de paciente de resposta completa. Fazer CAR-T é a melhor opção mesmo, sem da linha. Então, é um dado que falta, acho que pra gente, muitas vezes no mundo real, a gente tem essa dúvida que está tratando o paciente, vai lá e acaba respondendo esse que o paciente precisava de CAR-T mesmo, um autólogo ia bem. Pelo menos agora a gente tem um dado retrospectivo que mostra que não é um absurdo você fazer transplante autólogo nesse paciente. Acho que essa é a vantagem desse artigo. Então, acho que é meio que corrobora uma coisa que a gente sempre fez na prática, mostrando que mesmo com terapias atuais ainda, naquele paciente que foi quimiosensível, que você conseguir levar a um grau de resposta, você consolidar o tratamento com o autólogo não está errado. E até isso eu acho que isso é importante ter esse dado, assim, né? Falta o estudo prospectivo, falta esse dado que é melhor desenhado, né? Não sei se vai ter isso. É importante ter isso até porque muitas vezes na vida real é isso, né? Você tem um paciente cheio de doença, daí você está planejando CAR-T. O CAR-T já todo aquele problema com plano de saúde, aquela coisa o paciente está precisando tratado, você começa o tratamento ali enquanto ele vai brigando com o plano para conseguir aprovação e o paciente tem resposta completa. Pô, eu não ficaria mal hoje em dia de fazer um transporte autólogo para esse paciente, sabe? Eu acho que, ainda mais tendo um dado desse, a gente consegue argumentar, pelo menos alguma coisa, né? E sem isso aí, a gente consegue argumentar, a gente só fica na especulação. Então, eu gostei nesse sentido, mas obviamente vocês já falaram todos os fraquezas no estudo prospectivo, falando do lesão, enfim, já comentaram bem a parte negativa aí, mas eu gostei de ter esse dado a mais para você conseguir talvez defender uma conduta numa situação que é muito vida real. Já teve vários casos assim, que o paciente chega, você precisa decidir logo, daí o CAR-T às vezes enrola e a coisa você precisa resolver. Isso faz possível, que a gente fica super agoniado o assunto de não ter CAR-T fácil, não tem mesmo. É um paciente que ainda você pode fazer autólogo. A gente teve um caso recente na escola, né? Aquele paciente que estava indo para a ideia era levar para o CAR-T mesmo, mas ele acabou fazendo uma quimio de terceira linha até, e ele tem uma resposta completa, um da Oxy, se não me engano, e a gente transplantou ele, até hoje ele está super bem, né? Aquele paciente que tinha uma lesão aqui no braço, até que a gente pela dúvida se era linfoma mesmo ou não. É isso, né? A gente quer que o mais fraco ganhe mesmo, né? Então, é fácil defender o CAR-T, né? É difícil defender o autólogo, mas é interessante, aí vamos ver mais dados. É isso aí. Eu tô bem sem ideia de filme, mas eu vou lançar um. Não, você fez uma cara que você sabe que é um bom olhinho, pode falar. Não, é assim, acho que é um filme bom, é o Rock 1, né? O Rock 1, você vê, né? Você tem o Apollo, Doutrinador, que é o mais forte, né? O mais novo, tem mais marketing, mas você ainda tem o Rock, né? Que é um lutador amador, mais antigo, em final de carreira, e ele vai lá, no Rock 1, ele dá o seu melhor e é o campeão moral, né? No final ele ainda perde, vai ter o Rock 2, eles vão ver o Rock 2 talvez seria prospectivo, mas no Rock 1 ele ainda chega muito próximo, assim, é o campeão moral, e no final ainda perde por pontos, e aí tem uma revanche aí, então acho que Rock 1 é bom, assim, todo mundo gosta do Rock, né? Então todo mundo aqui gosta do autólogo e torce tudo mais fraco aí, mais antigo. Boa. Eu ia falar Davi versus Golias, mas é a mesma analogia. O Davi tá com moral aí, o Golias vai lá e dá um pau. Ou o contrário. É o contrário. Mas tá bom.
É boa. Isso aí, gostei. Gostei do seu full. Tá bom. Não. Tá, boa sexta Falou. pra você aí. Sextou. Valeu. Tchau. Então por hoje é isso, até a próxima semana. Tchau.